Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso Foco no Enem. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de métodos de separação de mistura. Cara, existe uma grande quantidade de informações aqui, mas como eu sempre falo, nesse curso nós vamos colocar as informações essenciais, o que você não pode deixar de saber para ir para a prova do Enem. Então, vamos recapitular as informações essenciais para que você possa fazer uma excelente prova. Vamos aqui. Quando nós falamos a respeito de mistura, estamos falando da junção de diferentes compostos, né? De diferentes substâncias. E aí você tem que pensar que essa mistureba de compostos, ela pode gerar um composto, pode gerar uma mistura que tem uma única fase, ou seja, uma única característica visual, como por exemplo água e sal, parece que continua sendo água, e isso nós damos o nome de, homogêneo. Ou você pode, por exemplo, pegar água e areia e aí você vai conseguir ver as duas fases. Vai conseguir ver a areia e vai conseguir ver a água. E aí você tem uma mistura heterogênea. Bom, para cada uma delas nós temos métodos de separação de mistura. Quando nós falamos a respeito de separação de mistura, é importante que você entenda que quando nós encontramos certo composto ou quando sintetizamos certa substância, ela não vai ser encontrada de forma pura. É muito difícil ter uma rota sintética que gera um composto puro. E aí o que acontece? Você vai ter que purificar ele. De que forma que você purifica ele? Por meio de método de separação. Então esse conteúdo é extremamente importante. Por isso que o Enem adora ele. Por isso que todo ano cai alguma questãozinha relacionada a esse assunto. Porque por meio dessas técnicas que a gente vai comentar aqui, a gente consegue purificar e separar os diferentes compostos que formam uma mistura. Nós vamos iniciar o nosso assunto falando um pouquinho sobre as misturas heterogêneas, tudo bem? Então, quando a gente fala de uma mistura heterogênea, eu posso ter esses diferentes passos aqui para separar os meus compostos. Cada um deles tem uma finalidade e a gente vai ver isso agora. Vamos lá. O primeiro que a gente começa é a respeito de filtração. A filtração, você tem um filtro e ela basicamente vai separar sólidos e líquidos. E o princípio de separação de um filtro é o quê? Tamanho da partícula, tamanho do seu material sólido, certo? O filtro ali vai ter poros, o material líquido consegue passar por esse poro, só que o material sólido não, devido ao tamanho dele ser maior do que o tamanho que tem nos buraquinhos do filtro. Consequentemente, ele fica retido e o líquido acaba atravessando. Então, a filtração é um método de separação de mistura utilizada para sólidos e líquidos. Ah, João Vitor, tem um outro sistema? Tem. Por exemplo, sólido-gás. O aspirador de pó. O aspirador de pó, pessoal, nada mais, nada menos do que um exemplo de filtração. Você está separando o material particulado, o sólido, do ar. Certo? Do gás. Você passa ali pelo aspirador, ele vai ter um filtro e ele devolve o ar sem aquele material particulado. Então nós também temos um exemplo de filtração. Um outro tipo de método de separação de mistura que nós temos é a levigação. A levigação ela é muito utilizada nos garimpos. Levigação é você utilizar a corrente de água para arrastar as substâncias menos densas e deixar as substâncias mais densas quietinhas. Como assim? Lá no garimpo tem uma corrente de água, observa a imagem, e aí eles ficam tentando encontrar metais pesados, metais que têm valor, tentam encontrar metais que têm valor econômico. E aí o que acontece? Nessa tentativa de encontrar esses metais de valores econômicos, eles ficam passando uma corrente de água. Aqueles metais que não têm valor econômico, a água leva, porque eles são menos densos. Então, por meio desse processo, acaba sendo arrastado, devido à diferença de densidade. Já os metais, como por exemplo o ouro, prata, por serem metais mais densos, eles se depositam e a água não consegue arrastar. Então esse processo onde a gente separa uma mistura de sólidos com diferença de densidade usando a corrente de água é chamada de levigação. Agora, se você usa uma corrente de ar para fazer esse processo, por exemplo, você torra o amendoim e aí sobra lá as cascas, você sopra, a semente fica, mas as cascas vão embora. É um processo de ventilação, que é você utilizar a corrente de ar para fazer essa separação, justamente, igual eu expliquei para vocês, devido à diferença de densidade. Isso para sistemas sólidos. Só que se você tiver um sistema, por exemplo, sólido-líquido, como, por exemplo, água e um precipitado que formou, e aí você quer, por exemplo, separar esses caras, você pode fazer de duas formas, ou por centrifugação ou por decantação. Ambos baseiam-se na ideia da ação da força da gravidade. O mais denso tende a ir para o fundo e o menos denso vai para cima. E o que acontece? A decantação, diferentemente da filtração, ela é um processo mais lento. Por quê?
Vai a força da gravidade atuando ali. Já a centrifugação, ela usa a força centrípeta, que está relacionada com a força gravitacional, para acelerar esse processo. E aí, o que acontece? Um ponto importante. A centrifugação, ela só vai funcionar se tiver diferença de densidade. Não adianta você pegar, por exemplo, uma substância líquida e um sólido e ele está no meio, ou seja, tem uma densidade muito próxima do líquido. Você pode pôr na centrífuga, pode deixar lá o tempo que for, não vai separar, porque a centrifugação e a decantação precisam ter diferença de densidade. Tudo bem? Então, o princípio que sustenta essas duas técnicas é a diferença de densidade entre os compostos. E aí a gente separa sólidos e líquidos que não se misturam. Já a floculação, muitos alunos se confundem nisso aqui. Atenção. Vamos estudar a etimologia da palavra? Olha aqui, ó. É a ação de formar o quê? Flocos. O que são esses flocos? Você tem, por exemplo, ali particulados, você tem uma matéria. Se você jogar uma substância, eles vão precipitar, vão formar um agregado. E esse agregado você consegue separar depois, por exemplo, por centrifugação. Então, essa técnica de você ter, por exemplo, materiais que estavam dispersos e juntar todos eles num ponto e fazer com que eles precipitem, por exemplo, é o processo chamado de floculação. É o ato de criar flocos. Dá uma observada nessa imagem. Mas, por exemplo, você pode, igual no caso da água, a gente usa um floculante que é o sulfato de alumínio. Você usa e a matéria orgânica acaba formando esses tipo um lodozão, sabe? E aí o que acontece? Alguns lodos podem ter tipo, uma densidade muito próxima da água e a decantação não resolveria, ou seja, a ação da gravidade, ele não vai querer ir para o fundo, então ele fica ali. E aí o que a gente faz? Com o processo de flotação. O que é flotação? A flotação é a gente adicionar com um composto que vai interagir com esse cara e vai fazer com que ele, por exemplo, mude a sua densidade. O melhor exemplo de flotação é você, por exemplo, borbulhar água com ar. O que acontece? Que é feito na estação de tratamento de água. Borbulha ela com ar, esse ar vai interagir com esse material orgânico e arrasta ele lá para cima. Esse processo é chamado de flotação, tudo bem? Que é justamente essa interação utilizada aí, por exemplo, com uma corrente de ar, beleza? E uma outra separação, porém não menos importante, é quando você tem materiais magnéticos, propriedades magnéticas, como ferro, níquel, que é o processo de separação magnética, certo? Então você tem, por exemplo, ali areia e ferro, você passa um ímã, você vai conseguir separar o ferro da areia perfeitamente, belezinha? Pontos importantes. Não esquecerem de filtração, nem de centrifugação e decantação, cai bastante. E não confundirem floculação. Forma o floco, precipita, certo? E a flotação é quando eles têm uma densidade muito próxima e aí você vai utilizar, por exemplo, igual eu expliquei para vocês, uma corrente de ar numa tentativa de diferenciar as densidades e conseguir separar posteriormente. Belezinha? Um outro ponto importante que eu acabei de me lembrar agora, a decantação ela pode ser utilizada também para separar líquido e líquido que não se misturam, tudo bem? Aqui eu falei só sólido e líquido, mas a decantação funciona para líquido e líquido. Por exemplo, tem água e óleo, decanta. O que é decantar? Deixar em repouso. O óleo menos denso vai ficar em cima, a água embaixo e você consegue fazer a separação. Belezinha? Bom, agora, quando a gente fala a respeito das misturas homogêneas, é importante que você entenda o seguinte. Aqui eu coloquei para vocês as 4 principais que mais caem no vestibular. A primeira, evaporação. Você tem, por exemplo, água e sal. E você faz o processo de evaporação, é você eliminar o solvente. Ao eliminar o solvente, você vai ficar só com o sal ali. Só que qual que é o problema desse sistema de evaporação? O solvente, o líquido, ele vai embora. Você não consegue recapitular ele. Você não consegue ter ele com você. Consequentemente, a gente precisou desenvolver um outro método. Ah, não, eu quero o líquido. Eu quero usar esse líquido que evaporou. Aí é o processo de destilação simples. Observe, você tem toda uma aparelhagem que, à medida que esse vapor, que esse solvente, ele vai aquecendo, ele evapora, tudo bem? Vai evaporando, passa por um condensador e volta ao estado líquido. Então a gente consegue separar efetivamente aí o líquido e o sólido, tendo o líquido ali presente. Porque aqui também separa, só que o líquido vai embora, porque ele evaporou. E um outro ponto interessante é a questão do seguinte, a destilação simples, que vai separar ali então sólidos e líquidos pra gente, ela só vai funcionar se tiver diferença de temperatura de ebulição muito alta, tudo bem? Geralmente utilizada ali para sólido e um líquido. Um composto sólido já subentende que ele tem uma temperatura de ebulição maior do que de um líquido, por isso que funciona. A cristalização fracionária é quando você, por exemplo, tem uma mistura de água e vários sais.
E aí o que acontece? Você começa a evaporar essa água. Ao evaporar essa água, você percebe que o sal menos solúvel precipita primeiro. Então, à medida que você vai tirando água, vai começar a precipitar sal no fundo do copo. Por quê? Você está tirando o solvente, logo eles vão tender a precipitar. E aí o que acontece? Aquele que precipita primeiro é aquele menos solúvel. E por meio dessa ideia você consegue fazer essa separação, que é o processo de cristalização, ou seja, a ação de formar cristais fracionários. Porque um vai formar primeiro, depois forma o outro, depois o outro. Quem que é o primeiro a formar cristal, ou seja, precipitar? É o menos solúvel. E um outro ponto, porém não menos importante, a destilação fracionária, que é utilizada na separação de dois líquidos que se misturam. Por exemplo, água e acetona, água e álcool. E esse é o processo utilizado no refinamento do petróleo para separar os vários componentes dele. O que é destilação fracionária? Você tem uma torre de fracionamento com diferentes temperaturas ali e, consequentemente, você consegue fazer essa separação porque cada camada tem uma temperatura diferente. E como esses líquidos têm temperaturas de ebulições distintas, você consegue fazer essa separação. Novamente, para que esse processo aqui ocorra e seja eficaz, os dois líquidos têm que ter uma temperatura de ebulição bem distinta. Belezinha? E igual eu expliquei para vocês, a destilação fracionária era utilizada para separar dois líquidos que se misturam e está presente, por exemplo, no refinamento do petróleo. Beleza? Bom, espero que você tenha anotado então essas informações. Agora, vamos resolver os exercícios que já caíram no Enem para a gente fixar esse conteúdo. Dá uma olhadinha nos exercícios.